Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Vinícius Monteiro, eu sou médico infectologista e vim falar com vocês sobre controle de surto hospitalar, controle de surtos hospitalares. Aqui o nosso foco vai ser em investigação epidemiológica, entender quais são os passos que a gente segue ao fazer uma investigação epidemiológica, e aqui uma pincelada sobre a grande novidade, né? O uso de dados em tempo real, o que já existe aí de mais moderno, e falar um pouquinho sobre aquilo que a gente pode fazer para implementar já algumas práticas de análise de dados em tempo real na nossa rotina de controle de infecções. Tá? Então, como eu falei, eu fiz graduação em medicina, fui na Unesc em 2015, me formei há 10 aninhos atrás, residência médica em infectologia pela Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado, em Manaus, em 2020, e pós-graduado em prevenção e controle de infecção hospitalar pelo Instituto Israelita Albert Einstein, agora esse ano, em 2025. Certo? Então, dito isso, vamos começar por uma parte conceitual mesmo, né? Então, a gente está falando de investigação epidemiológica. Mas, afinal, o que é epidemiologia? Né? Epidemiologia é aquele campo da ciência que trata dos vários fatores que determinam a ocorrência e a distribuição de uma doença entre grupos de indivíduos e aquela população. Tá? No nosso caso, a gente está se referindo ao quê? A surtos hospitalares. Então, a gente está falando da aplicabilidade da epidemiologia em vigilância de infecções que estão relacionadas à assistência à saúde. Tá? Quando a gente fala de um surto, né? Então, a gente teve aí um surto de uma doença específica. Isso significa que foi um aumento inesperado, e essa é a palavra-chave, do número de casos daquela doença naquela região, naquela população específica, naquele tempo. Né? Então, o surto, basicamente, ela se caracteriza por uma região específica, um aumento de casos numa região específica. Quando a gente fala de epidemia e pandemia, no que se diferencia? Quando aquele aumento de caso inesperado ultrapassa aquela região geográfica em que ele estava inicialmente determinado e começa a cometer outros locais, outras cidades. Então a doença não está mais só no teu hospital. Agora essa doença está em diversos hospitais e ela não era encontrada em diversos hospitais. A gente está falando de uma epidemia, tá? Se por acaso isso disseminar tanto ao ponto de sair da nossa região, começar a ir para outros países, outros continentes, a gente está falando aí de uma pandemia, certo? Mas e afinal, o que é endemia, então? Endemia é a gente entender qual que é a ocorrência esperada daquela doença. A gente pode dizer que aquela doença é uma doença endêmica de certo lugar. Então, por exemplo, em alguns locais, a dengue ela é endêmica. Então, a gente sabe que ela, ao longo do ano, vai ter a sua sazonalidade, aquela oscilação de número de casos conforme a época do ano, conforme o clima e etc. É importante a gente olhar para essa variação de número de casos e não se assustar. Né? A gente precisa conhecer qual que é o comportamento habitual dessa doença. Essa variação, esse aumento, digamos, do número de casos de dengue desse mês para o mês passado, aumentou muito o número de casos. Mas e aí? Será que isso já não é um aumento esperado para essa época do ano? Né? Então, a gente, para isso, tem que ter informações do nosso comportamento histórico daquela doença. Né? E aí, por isso, notificação, por isso que a gente toma tanto cuidado com essas práticas de vigilância, para que a gente tenha essas informações e consiga entender o comportamento dessas doenças. Então, endemia não é um surto, não é um problema ali, é o comportamento esperado, né, que aquela doença já costuma ter. Quando a gente vai investigar, a gente tem 3 pilares. Observem que durante a minha fala, eu já falei várias vezes de tempo, lugar e população, porque efetivamente esse é o nosso pilar. Tempo, basicamente, é dizer quando
os casos ocorreram, né? Ele vai analisar ali a curva epidêmica, a sazonalidade, né? Entender a velocidade de propagação, né? Quanto tempo demorou para uma pessoa passar para outra, e outro caso, no caso de doenças que transmitem por pessoas, né? O padrão de propagação, né? É um padrão que fala a favor de uma disseminação pessoa a pessoa, é um padrão que fala a favor de uma fonte comum, é um padrão que fala a favor de uma fonte contínua. Então, só pela característica da curva a gente consegue ter essa noção, né? O lugar aonde que esse caso se concentra, todos acontecem na mesma UTI. Eu só tenho esse problema na mesma UTI. Então, a gente vai focar a nossa investigação naquela UTI. A identificação, né, desse caso, ele sabendo o lugar, gente, vocês vão ver os exemplos ali do John Snow, né, do Dr. John Snow, que investigou ali o seu surto de cólera, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. A gente tem essa população que é responder quem é que está afetado? São as características daquele paciente. É paciente imunocomprometido? É imunocompetente? Ele é jovem? Ele é idoso? É uma criança? É um profissional da saúde? Qual que são as comorbidades que ele tem? Então, trazer essas informações sobre aquela população que já foi acometida, a gente vai trazer dados que vão poder servir de comparação e a gente tentar localizar aonde que pode estar o nosso problema. Então, descrevemos tempo, lugar, população, a gente vai também fazer uso do conhecimento de algumas métricas, tá? Isso aqui, é claro, muito mais importante do ponto de vista da epidemiologia mais populacional, não tanto a nível hospitalar, porém, a gente tem que saber, sim, por exemplo, a incidência. O que é? A incidência é o surgimento de novos casos. Então, eu falar que nesse mês tiveram tantos novos casos, eu estou falando da incidência de novos casos. Mas quando eu digo que geralmente eu tenho um padrão aqui, ele ocorre, né, mostrando como é que está o atual estado de propagação daquela doença. A gente está falando de uma prevalência. Um exemplo prático, né, gente? Vamos pensar. Pessoas vivendo com HIV, certo? As pessoas que já vivem aqui com HIV, nesse local, a gente vai chamar de prevalência. A gente vai ter uma noção de quem está com essa situação dentro da nossa população. Então, a prevalência de pessoas vivendo com HIV. Agora, a incidência ela vai se correlacionar a novos casos que surgiram naquele tempo. Então, isso é importante de a gente diferenciar. No que tange a mortalidade e letalidade, né? Então, mortalidade, né? Relação entre óbitos diretamente causados pelas IRAs e a população sobre o risco, né? Então, vamos dizer que aqui a gente pode dizer que a mortalidade da nossa UTI, então, por diversas causas, as pessoas elas foram expostas, né, a esse risco de adoecer, né? Quem está internado numa UTI, entubado, tem risco para desenvolver uma pneumonia associada à ventilação. Beleza? Quantas pessoas das que estavam internadas no meu mês morreram? Vamos dizer que eu tinha 10 pacientes. Desses 10 pacientes, vamos dizer que 5 morreram. A gente tem uma taxa de mortalidade de 50% na minha UTI. Foi por conta de PAV? Não necessariamente, pode ter sido outra coisa. Quando a gente fala da letalidade, a gente está dizendo especificamente daquela infecção. Então, se desses 10 pacientes que estavam na minha UTI, vamos dizer que 10 evoluíram com PAV, mas a PAV levou a óbito 6, a gente vai dizer que a nossa letalidade por pneumonia associada à ventilação mecânica foi de 60%. Tá? Então, é importante diferenciar esses dois dados, tá? Eles ajudam também a gente entender o quão agressivo está se comportando aquela doença entre nós. Tá? E então a gente comentou do Dr. John Snow, né, que lá em 1854, em Londres, né, ele estava vivendo mais um surto, né, mais uma epidemia de cólera que vinha com... Na verdade, era um surto aqui, né, que estava bem localizado. Então, era um surtozinho bem localizado em uma região específica que em uma semana levou 600 pessoas a óbito.
Então, olha a importância da cólera naquela época em Londres, né? E ele fez uma coisa que antes não se fazia, né? As pessoas tinham como teoria principal naquela época a teoria miasmática, que dizia que a doença ela era transmitida por partículas pútridas no ar. A gente não tinha ainda aquele conhecimento de microbiologia que se tem hoje em dia. E aí o que o John Snow fez que foi o grande diferencial? Ele mapeou, né? Ele começou a localizar no mapa da cidade aonde que residia cada uma daquelas pessoas que evoluiu a óbito. E assim ele chegou nessa imagem, e essa imagem mostrou uma grande concentração de casos ao redor dessa rua, Broad Street, que lá, por coincidência, na verdade não era coincidência, tinha uma fonte de água que estava contaminada. A partir do momento que ele identificou aquela fonte de água como provável, como que ele fez isso? Observando as pessoas que ficaram doentes, as pessoas que não ficaram doentes, observando os comportamentos, de onde elas tomavam água, e assim ele viu que as pessoas que tomavam água daquela bomba, né, tinham um risco maior de desenvolver a doença, enquanto pessoas que tomavam água de outras bombas não desenvolviam essa doença. Então, chegou-se a essa conclusão de que isso estava relacionado à ingesta daquela água, então uma doença de disseminação hídrica, e esse caso, né, ele foi tão marcante, ele trouxe as lições para aquilo que hoje é a base da nossa investigação. Eu acabei de citar os 3 pilares: tempo, lugar e população. Então, John Snow, em 1854, com com muito pouco recurso, né, muito pouco conhecimento daquilo tudo que a gente tem hoje, conseguiu chegar a essa conclusão e salvar muitas vidas, né? E aí, quando a gente traz um pouquinho mais para os dias de hoje, né, a gente pode falar de alguns casos em que a gente conseguir definir todos esses pilares são muito importantes. Então, um caso aqui de infecções por Clostridioides difficile, que aconteceu no hospital da Pensilvânia, em 2013, em que, do nada, no mês de junho, muitos casos, aumento drástico, e não se encontrava a justificativa. Eles revisaram todos os protocolos, isolamento estava adequado, estavam fazendo boas práticas de limpeza e higiene ambiental, e eles continuaram investigando até que chegaram a uma descoberta inesperada. O que descobriram? Que uma máquina da lavanderia, após uma manutenção, ela acabou gerando ali um defeito na quantidade de desinfetante, desregulou isso daí, né, que era liberado durante aquela lavagem. Isso impactou no quê? Na perpetuação de esporos do Clostridioide, e isso fez com que esfregões que foram lavados nessa máquina se contaminassem e ali perpetuassem essa transmissão para o ambiente, né, através, então, de um problema, de uma falha que encontraram na máquina. Então, observem que eles fizeram uma pesquisa que não foi óbvia, né, e tudo isso foi graças ao padrão que eles encontraram naquela onda. E tiveram que procurar ali um padrão de disseminação que fosse um padrão de disseminação um pouco mais contínuo, né? Então, tiveram aquele aumento de casos, mas e aí? Né? Isso continua acontecendo? Por que foi? Foram procurando e encontraram essa causa. E aí, qual que é o nosso objetivo dessa investigação, né, gente? A gente quer, principalmente, interromper o surto. A gente quer fazer com que as pessoas parem de ficar doentes. Então, interromper a transmissão é ali o nosso foco principal do nosso farol. É claro que a gente vai querer gerar evidência científica, dados, né, que a gente vai compilar ali tanto para os nossos relatórios, mas também a gente pode, com isso, aprender novos comportamentos sobre as doenças, né? No caso de um surgimento de uma doença nova, ou então de um surto de uma doença que não é tão comum, tudo isso é conhecimento. Identificar a etiologia é sempre um objetivo, mas é sempre também um desafio, dependendo de qual é a doença e de quão oportuna foi a coleta das nossas amostras, né, no tempo correto. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Muitas vezes
surtos surgem, surtos acabam, e as pessoas não sabem exatamente o que aconteceu. Isso não é raro de a gente ver por aí. Determinar qual que é a fonte daquela infecção, como o Joe Snow fez, né, identificou que era água, interrompeu a fonte, com isso interrompeu o surto. Reconhecer populações que estão mais vulneráveis, né, qual que é o padrão daquela população, o que eles têm em comum entre si, e, claro, implementar as intervenções. E aí, quando a gente vai dizer isso de uma forma mais prática e estruturada, nós temos 3 fases principais que se dividem em 10 passos, tá? A fase 1 é a fase de confirmação, é a fase que a gente vai fazer as nossas definições de caso, né? Então, a gente vai chegar para aquele surto, aquela epidemia, e olhar e perguntar, gente, isso aqui é realmente um surto? Realmente aumentou o nosso número de casos? Né? Os nossos casos são um diagnóstico confirmado? Tem alguma dúvida aqui ainda? Quais são os nossos critérios para definir quem são os casos suspeitos, quem são os casos prováveis, né? Quem são os casos que a gente vai confirmar? Então, fazer essa definição, diferenciação é essencial. A epidemiologia descritiva, descrever como é que está o surto, determinar ali o risco de adoecimento conforme a exposição, levantamento de hipóteses, comparar as hipóteses, né? Refinar os estudos se tiver necessidade. Controle e comunicação, implementação das medidas, né, para controlar, e a comunicação daqueles resultados. Observa, gente, que isso aqui parece tudo uma fase sequencial, mas não precisa que a gente só comunique no final, né, que a gente só implemente medidas no final. Na verdade, isso aqui é ato contínuo. A partir do momento que se monta a estrutura da investigação do nosso surto, a gente já começa a correr atrás de todos esses passos de uma forma simultânea. Né? E o sucesso da missão, ela começa com a preparação meticulosa, né, gente? Então, assim, o que eu tenho de dado antes de chegar lá em campo, no meu setor, e fazer a investigação? O que eu já sei? Pega aquilo que você já sabe e faz uma investigação, uma revisão da literatura, para ver o que a literatura científica te traz de dica, de sugestão. Né? Então, vamos dizer que a gente está falando de um surto de salmonela que aconteceu entre os meus funcionários. Tá? Ou então o surto aconteceu em uma unidade específica do meu hospital. O que eu vou ter que olhar? O que a literatura fala? Né? Eu vou sair pesquisando tudo? Vou fazer pesquisa no ar? Não, a gente tem que saber que na literatura a maior parte dos casos de salmonela são por contaminação alimentar, né? Então a gente vai focar ali no serviço de nutrição, vai ver quem está manipulando, vai ver basicamente focar nossa investigação inicial naquilo que a literatura nos diz que é mais provável, tá? Então a gente começa por ali. Com isso, olhando a literatura, a gente já consegue saber quais vão ser os insumos necessários, quais são os exames que a gente pode lançar mão para chegar na conclusão dessa investigação, assegurar, né, o equipamento de proteção individual adequado, se for o caso. Então, vamos dizer que é uma doença que é transmitida pelo contato, né? Então, precaução padrão, mais precaução de contato, reforçados com todo mundo. Se é uma doença transmitida pelo ar, máscara, definição se é aerosol ou gotícula, também, se vai ser 95 ou máscara cirúrgica. Preparação e gestão operacional é o quê? É a gente montar aquela equipe que vai ser como se fosse um gabinete de crise, né? Dependendo do tamanho, da proporção do teu surto, pode ser que só o controle de infecções não dê conta ou seja necessário realmente envolver outros membros do hospital que não são necessariamente ali do controle de infecções. Então, será que alguém ali da gestão não seria interessante, né? Pessoal do laboratório, pessoal que está vinculado com o setor de compras. Então, assim, o que a gente vai precisar fazer? Qual que é a nossa logística? O que vai estar envolvido? Então, tudo isso tem que ser planejado antes de a gente começar. Notificação, né? Comunicação ali com as autoridades, né? Com a vigilância epidemiológica do seu município, né? E assim a gente vai andando. Né? E, é claro, essa boa preparação, ela evita atrasos e erros, né, na nossa investigação,
ter esse conhecimento científico e a logística alinhados é o que permite que a equipe responda de forma rápida e eficaz. Então, aqui a gente está ganhando tempo e recursos. Né? E aí a gente chegou lá e olhou e perguntou, poxa, e aí? Temos ou não temos um surto? Os diagnósticos estão certos ou não estão certos? Tá? Então, para isso, se tu tem um serviço, você está no controle de infecções, por exemplo, que você já tem um rastreamento dos dados, né, já sabe mais ou menos como é que se comporta as principais infecções ali no teu hospital, tu pode fazer um diagrama de controle, como aquele gráfico ali de baixo, né, em que você vai colocando nesse gráfico a tua curva de casos e conforme tu consegue ali, ao longo do tempo, visualizar de uma forma mais clara quando surge uma elevação do número de casos que ultrapassa ali o teu desvio que tu costuma ter padrão, né, de casos, e isso se caracteriza como um aumento acima do teu esperado, olhando a tua média histórica, né? Então, se tu tem esse conhecimento do teu comportamento, daquela doença em específico, isso é possível de ser feito. Então, por exemplo, a gente pode fazer no que tange a micro-organismos, bactérias multiresistentes. Ah, eu sei que eu tenho Klebsiella aqui todo mês. Beleza. Mas agora começou a apresentar mais. Será que realmente isso é um surto? Vamos olhar o nosso diagrama de controle. Poxa, eu acho que aumentou mesmo. Ah, aqui está dizendo que aumentou. Mas aí, gente, a gente tem que cuidar com a pegadinha, né? Que é o quê? Cuidado com o pseudo-surto. O que é isso? Nada aconteceu que possa estar influenciando esse resultado? Exemplo, o laboratório foi lá e mudou a técnica que eles utilizam para fazer a cultura, a detecção dessa resistência. Fizeram agora um método mais moderno, com uma sensibilidade melhor. Isso vai impactar no teu número de casos de detecção de bactéria multiresistente. E aí, na verdade, tu não tem um surto. O que tu tem é uma capacidade maior de detectar casos que antes passavam sem a sua percepção. Então, agora tu vai ter que esperar um pouquinho, analisar com mais cuidado, ver como que isso vai se comportar nos próximos meses, semanas, né, para poder dizer se é um surto ou não, certo? Então, teve ali uma mudança de tecnologia, né, uma mudança no laboratório. Já aconteceu também casos, por exemplo, de infecção de cândida, amostras clínicas aí, aí foram avaliar os pacientes tinham o mesmo genoma, aquela cândida, era a mesma cândida, em pacientes diferentes. Mas aí, tu ia lá olhar o paciente estava bem, nenhum sinal de que estava com alguma infecção, né, uma candidemia, não tinha sinais. Não era nem o padrão de paciente que desenvolve uma candidemia. E aí tu vai olhar e, na verdade, qual era o problema nesse caso? A contaminação no equipamento que realizava a cultura no laboratório. Então, esse equipamento estava contaminado com a cândida. A partir do momento que eles perceberam isso, retiraram aquele equipamento, realizaram ali as correções para que não tivesse essa contaminação mais, os casos começaram a sumiram, não teve mais casos. Então, aqui não era um surto de verdade. Aquele aumento todo era um pseudo-surto. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. É um surto mesmo? Beleza. Ou será que não pode ser um pseudo-surto? Né? Então, essa análise é super importante. E aí, gente, definir quem são os nossos casos suspeitos. Imagina que tu chegou, tá o caos, né? Tá todo mundo desesperado, preocupado, é uma coisa que está disseminando rápido, ninguém sabe muito bem e daqui a pouco tudo começa a se confundir, né? Então, coisas parecidas, vamos dizer assim, vamos dizer que na minha emergência começou um surto apenas entre profissionais da saúde de uma doença pulmonar, pneumonia. Pessoas começaram a ficar doentes, pneumonia. Nesse mês aqui agora, tivemos aí 15 funcionários que foram afastados com pneumonia. Poxa, quais são os sintomas que eles estavam apresentando? Principalmente era tosse e febre, beleza, tosse e febre, num período de, vamos dizer, um mês para cá, e na emergência. Então, quem serão os nossos casos suspeitos? Os profissionais da saúde que estão nesse local, nesse tempo, né, e que têm essas características de apresentação de sintomas. Tá? Esses são os casos suspeitos.
Agora, quem é o caso provável? O caso provável é o próximo refinamento. Então, imagina que é um funil, tu está afunilando ali. O provável vai ser quando você já fez uma análise desses casos suspeitos e tu achou entre os suspeitos características clínicas típicas de algo, né, ou então algo em comum ali entre eles, que algum vínculo epidemiológico, alguma coisa que possa te dizer que aquele caso é um pouco mais provável do que apenas, de uma forma geral, ali, os sintomas que estava apresentando. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que, desses 15 pacientes, eu tenha feito tomografia nos 15, tá? E a gente, olhando a tomografia, viu que desses 15, 10 apresentavam ali um padrão muito semelhante à infecção fúngica invasiva, uma aspergilose invasiva, né? Então tinha ali, sei lá, sinal do halo invertido, tinha aquela consolidação com aquele vidro fosco de permeio. Então, assim, era um padrão específico, e quando a gente olhar os outros 5 casos, alguns tinham positivado para influenza, outros para Covid, o padrão era um pouquinho, era diferente, não tinha essa mesma característica na tomografia, outros não tinham achado nenhum na tomografia normal. Então a gente, aqui a gente já sabe quem é o caso provável. Caso provável apresentou os sintomas suspeitos e aqui teve esse achado em comum entre os casos, que aqui no meu caso, no meu exemplo, foi a tomografia com aquela alteração. Então vamos para o próximo passo. Qual que é o nosso passo? Fazer uso agora de tecnologia laboratorial para conseguir chegar ao diagnóstico etiológico. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos fazer uso de vamos dizer que desses estavam internados ali, alguns precisaram internar, e a gente teve acesso a um lavado broncoalveolar desses alguns, e que desses alguns, vamos dizer que 3, 4 positivaram ali alguma amostra de algum teste que fizeram para aspergilose, tá? Vamos dizer. E aí, tu tem outros casos que estavam nesse grupo de caso provável, né? Que tem os mesmos achados tomográficos, faz muito sentido tu achar, e aí tu não conseguiu localizar ali aquela amostra positiva, né? E agora? Tu vai dizer que ele é confirmado ou não vai dizer que ele é confirmado? Aí tu vai avaliar as características clínicas e epidemiológicas. Então, ele tem um vínculo epidemiológico? Sim. As características clínicas são semelhantes, são compatíveis? Sim. Então, esse nosso amigo vai entrar ali como um caso confirmado, critério clínico epidemiológico, tá? É importante saber que existe essa possibilidade, né, mas que a gente não pode focar nela, nosso foco é sempre laboratorial, identificar, tá? E claro, a gente também tem os casos descartados, que são aqueles que ao longo da tua investigação tu foi descartando. Então é importante sempre olhar quem é teu caso suspeito, quem desses suspeitos tu já descartou, quem era caso provável que você confirmou, quem era caso provável que você descartou, e tem os casos prováveis que acabam que nem descarta e nem confirma, né? E acaba ficando ali como um caso provável mesmo da nossa investigação, tá? A gente sempre tem, claro, que procurar ativamente por casos adicionais, né? Então, para que a gente possa determinar ali a real extensão do nosso surto. Então, vamos dizer que nessa emergência, a gente teria que pesquisar ativamente todos os funcionários, tá? E também, claro, não só os funcionários, procurar para ver se outras pessoas não ficaram doentes, né? Pacientes, mesmo que não tenha sido nada tão óbvio, vamos procurar isso daí, vamos notificar, vamos atrás de tentar descobrir se tem algum outro caso que a gente não tenha conseguido perceber, tá? E aí, quando a gente mapeia, faz ali pega o nosso pilar, a gente olha nosso tempo, a gente criou aquele gráfico de tempo por número de casos. E aqui é importante utilizar o quê? A data do início de sintomas. Então, não adianta eu pegar a data do diagnóstico ou a data que eu fui informado, né? Tem que ser a data do início de sintomas, porque ele vai te trazer dados sobre a característica, o comportamento daquela doença.
Então, se você teve um pico muito alto com uma queda muito alta, tu vai ter ali um foco único, um pico único, né? Uma fonte comum e pontual. Isso é muito comum, por exemplo, em contaminação alimentar. Eu tive casos de contaminação depois de comerem a maionese, tá? Quem comeu a maionese ficou doente. Quem não comeu a maionese não ficou doente. Então, assim, no dia seguinte, a maionese já não estava mais lá. Não foram tendo novos casos. Então, isso vai trazer um pico, uma curva alta que cai rápido. A gente sabe que ali não perpetuou esse problema. Quando tu olha para uma curva que ela eleva, e ela baixa, e ela eleva, e ela baixa, ela eleva, ela baixa, mas ela vai mantendo um certo platô, né? A gente pode olhar e pensar que, na verdade, ela está se tratando de uma fonte comum que ainda não foi totalmente resolvido. Então, aqui pode ser, por exemplo, o sistema de ar-condicionado contaminado, nosso sistema de ar, nosso sistema de água, né? Então, a gente vai procurar algo ambiental, principalmente, que possa estar impactando nessa disseminação, e também aquele que você tem picos sucessivos e crescentes, né? Esse padrão, ele fala de um padrão de transmissão pessoa a pessoa, e a gente viu isso muito claramente durante a pandemia do Covid, tá? E aí, a gente já falou da questão do mapa, né? No nosso hospital, o nosso mapa é o quê? A planta do prédio. Né? É tu entender se esses casos estão só na emergência ou se eles estão também acontecendo em locais distantes da emergência. Isso faz a gente criar esse raciocínio e saber por onde procurar. A análise da pessoa, quem é que está ficando doente. Então, isso a gente já falou, vamos passar um pouquinho mais rápido. Então, a gente foi lá e determinou qual é a população que está em risco de adoecer. Então, o que seria isso, gente? Calcular a taxa de ataque, se a gente tem alguma coisa em comum que a gente percebeu ali e que a gente possa tentar chegar à conclusão estatística de qual é o risco daquilo ali ser realmente associado ao nosso surto. Então, vamos dizer nesse caso da alimentação, tá? A gente pega que quem comeu na cantina nesse dia ficou doente, tá? Ou melhor, nem todos, tá? Dali 100%, vamos dizer que 30% ficaram doentes. Quando a gente pega o grupo que ficou doente com o grupo que não ficou doente e a gente vai perguntando para eles o que cada um comeu, tá? A gente vai ver que quem comeu a maionese, por exemplo, que a gente está dizendo aqui que é a culpada, vai ter ali um número de casos muito mais expressivos em quem comeu a maionese do que quem comeu o alface, por exemplo, tá? E aí a gente vai, com isso, chegar a um cálculo estatístico de qual é a taxa de ataque, né? Então, qual é a chance, o risco de se tu se infectar se tu comer a maionese. Aí tu vai fazer essa proporção, então falar assim, olha, quem comeu a maionese teve 5 vezes mais chance de desenvolver a infecção do que quem comeu só o alface, né? Então, isso aqui é uma das coisas que a gente pode chegar e entender o comportamento disso, qual é o risco de adoecer. Isso ajuda a gente a também direcionar os nossos esforços e entender que a gente vai ter que procurar principalmente aquelas pessoas que foram expostas àquele fator que está com uma taxa de ataque mais alta, tá? Quando os casos adoeceram, onde eles vivem, né? Onde que eles estavam, no caso do hospital, quais são as características em comum que esses indivíduos têm, né? Isso a gente acabou de conversar, quais as exposições que podem ser a causa, né? Então, procurar ali a fonte desse agente, o modo de transmissão, exposição, né? E aí a gente junta todas essas pistas, né? A gente, nesse meio tempo, já está agindo, a gente não esperou, né? Já está implementando ali medidas baseado nessas pistas, e aí a gente vai tentar desenvolver hipóteses com maior rigor estatístico, tá? O que a gente pode fazer mão aqui nesse momento? Se a coisa está difícil, tu quer buscar um pouco mais de dado realmente estatístico, ou se tu quer fazer aqui um estudo para daqui a pouco tu publicar, né, numa revista científica, tu vai poder usar estudo de corte e estudo de caso controle, tá? Quando que tu vai usar o estudo de corte? Para situações em que tu tem um grupo pequeno, muito bem definido. Então, aqui são só os funcionários que trabalharam na emergência do nosso hospital. Ponto. Aqui, a gente vai comparar a incidência da doença entre, observe, a incidência da doença, a gente falou da incidência,
entre expostos e não expostos àquele fator de risco, né? Então, a gente vai partir da exposição para o desfecho e vai entender qual é o risco relativo, né, de se ficar doente com aquela exposição. Já no caso controle, a gente vai usar quando? Quando a população é maior, quando não está bem definido o grupo, a gente não entendeu ainda muito bem o que está fazendo, qual é a exposição que está trazendo aquela infecção, né? Ainda tem muitas dúvidas, não está tudo muito claro. Nesse caso, a gente vai partir do desfecho, e do desfecho vão procurar a exposição. Então, aqui a gente compara a frequência de exposições entre os doentes, né? Então, aqueles que mais frequentemente se expuseram a tal fator ficaram mais doentes contra aqueles que não se expuseram tanto àquele fator, que são os nossos controles, tá? E aqui a nossa medida principal vai ser o odds ratio, né, que é a razão de riscos aí. E aí, então, a gente já classificou, já conseguiu olhar o tempo, o lugar, a população, já caracterizamos muito bem o nosso surto, fizemos hipóteses, implementamos medidas de controle, coletamos a amostra e quando as hipóteses não se confirmam, o que a gente faz? Aí é hora de tu parar um pouquinho, dar uns passinhos atrás e reconsiderar tudo. Olha a tua fonte de dados, vê se os dados são confiáveis, se está correto, tenta refinar ali um pouquinho mais as suas hipóteses, realiza mais intervenções no teu ambiente. Será que realmente aquela limpeza terminal foi efetiva? Vamos fazer mais uma, né? Vamos verificar novamente se não ficou a amostra ambiental ainda desse fungo no ar. Sei lá, vamos procurar um pouco mais, porque alguma coisa está acontecendo que ou a gente errou a nossa hipótese, ou esse foco ainda não foi totalmente tratado, seria ali uma fonte mantida, né, de transmissão. Aprofundar também os nossos estudos laboratoriais, aqui talvez a gente seja necessário utilizar mão de mais tecnologia laboratorial, pedir apoio para laboratórios externos, para o laboratório central do Estado, né? Então aqui a gente vai ter que aprofundar um pouco mais, né? E aí, feito isso, o próximo passo é implementar ali essas medidas, né? Trazer a nossa avaliação do impacto que isso aconteceu, e a gente só termina, a missão ela só termina quando o conhecimento é compartilhado, né? Então é importante a gente dizer que a gente precisa compartilhar esse conhecimento, seja com as autoridades sanitárias, seja com a comunidade científica, através de um trabalho científico que tu faça quanto a isso. Claro, não é obrigatório, mas é muito interessante que se faça, né? Os profissionais de saúde que estão ali também no teu hospital, eles precisam saber o que está acontecendo e o que aconteceu com aquele surto. A nossa população, né, que as pessoas envolvidas no nosso surto, eles têm que saber, né? Então, para isso, a gente tem que fazer, ao longo de toda a nossa investigação, uma boa documentação, né? Então, a importância de documentar investigações de surto e criar esses relatórios finais detalhados, ela não pode realmente ser subestimada, né? É o que transforma aquela experiência em um aprendizado institucional, e a gente vai usar isso com foco de evitar que isso volte a acontecer. E claro, né, gente, fazer ali as nossas notificações para o sistema, né, vão trazer informações sobre o histórico daquela doença para a vigilância epidemiológica no país, tá? Então, o surto acabou, e agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar o nosso relatório, né? Nosso relatório veio o quê? Introdução do problema, vamos contar o que aconteceu, definição dos nossos casos, estatísticas que a gente utilizou, quais foram os dados microbiológicos que encontramos, quais foram as ações realizadas. Então, tudo isso tem que ser feito no final também, e ao longo de todo o processo, não apenas no final, a gente vai emitindo os nossos relatórios, tá? Para que tenha também a confiança no nosso projeto, no nosso trabalho, e saber que está sendo realmente efetivo aquilo que foi feito, né? E, claro, tudo isso que a gente faz, gente, toda essa investigação, é muito importante que a gente deixe muito claro que aqui não é um processo de punição, a gente não vem buscar nessa investigação quem são os culpados, né? Vamos dizer assim, tem um episódio do House que acontece um surto na unidade pediátrica e o culpado, né, era o senhorzinho que à noite
ia distribuindo ali entre as crianças um ursinho, né? Então a fonte comum era aqueles ursinhos que aquele homem ia à noite lá trazendo para as crianças brincarem. Então, assim, ele está vinculado com isso, mas a gente não está focando em buscar o culpado. A gente quer aprender e olhar e falar, opa, a gente não pode fazer isso, né? Então aqui foi uma oportunidade de aprendizado, né? Então envolver as pessoas com essa mentalidade faz com que a gente tenha maior colaboração, né? Maior empatia, as equipes ficam mais unidas, todo mundo trabalhando junto para controlar esse surto, tá? Falamos então de surtos, vamos dar aquela pincelada em dados, tá? Uso de dados em tempo real. E aqui, gente, eu vou fazer também aquele apanhado histórico falando da Florence Nightingale, né? Então, a Florence Nightingale, lá em 1858, apenas 4 anos após ali o John Snow, ter atuado no surto de cólera de Londres, a Florence Nightingale, ela lança esse diagrama da rosa. Qual que é a importância? Por que eu estou falando do diagrama da rosa agora, de Florence Nightingale? Porque ali, gente, foi também algo inédito. Ela trouxe dados e trouxe eles de uma forma visual. Ela criou essa rosa. O que diz essa rosa para a gente? Ela, naquela área azul, são basicamente os soldados ali que foram a óbito por causas infecciosas. O vermelhinho são os que foram a óbito por conta da guerra mesmo, de uma forma direta. Né? O trauma levou eles ao óbito, né? Isso foi a causa. E preto, aqueles que morreram eventualmente por outra causa, certo? Só de olhar, a gente já observa e percebe o quanto que a infecção matou mais do que a própria guerra, certo? E isso foi essencial, conseguir visualizar os dados foi essencial para que ela tivesse força para implementar as medidas sanitárias que ela tinha de recomendação. Então, só se ganhou esse poder todo porque ela visualmente conseguiu comprovar aquilo que os dados já diziam de uma outra forma, né? Então, o diagrama provou que o saneamento precário era mais mortal do que a guerra, né? Do que a própria batalha. Né? E esse ato de sintetizar os dados que eram muito ruidosos, complexos, e uma mensagem clara, elegante, eficaz, lançou aqui uma nova era de análise. Né? Tentamos analisar agora os dados de uma forma mais visual. E a gente está vivendo um mundo hiperconectado, em que tudo se espalha super rápido, né? Então, mais hoje do que nunca, conseguir visualizar os nossos dados, né, em tempo real, de uma forma visual, faz total diferença aqui para as nossas medidas serem de uma forma mais precoce. Né? E quando a gente fala de SUS, por exemplo, mas Vinícius, tu está falando aí de coisas que vão envolver tecnologia cara, né? Inteligência artificial, machine learning, sequenciamento genético, são coisas que já existem, que estão em alguns lugares com alto nível de investimento naquele hospital, beleza, mas tem coisas que a gente pode fazer na nossa realidade com ferramentas gratuitas, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem aí usa planilha do Google, né? A planilha do Google gratuitamente, certo? Se tu planilha os seus dados com uma rotina, uma frequência, todo dia que tem alguém no controle de infecções, eles estão alimentando essas planilhas, isso a gente pode conectar esses dados dessas planilhas no Google num dashboard. Então, por exemplo, o dashboard do Locker Studio cria ali, de uma forma visual, dados que estão conectados com as tuas planilhas do Google Sheets. E aí você, conforme atualiza a tua planilha, o dashboard é atualizado em tempo real. Isso vai fazer você poder olhar para aquele dashboard com dados atualizados e olhar para o comportamento daquela curva, daqueles gráficos e, quem sabe, com base nisso, já detectar precocemente um comportamento anormal.
né? Então, tu não está sentando uma vez ao mês e fazendo a tua análise. Tu não está sentando ali de tempos em tempos e fazendo, olhando para trás. Tu está atualizando em tempo real, o teu dashboard vem sendo atualizado também. Então, isso facilita, né, essa detecção precoce, ajuda a gente a fazer esse monitoramento contínuo, a gente consegue facilitar a comunicação de como está esse comportamento desses índices que a gente acompanha entre as equipes, né? A gente está aqui fazendo uma integração de dados da nossa planilha do Google com um dashboard, certo? Mas e aí? Aí veio a IA, né? E a IA veio para mudar o jogo, né? Então, ela consegue, com muito mais precisão, identificar quem é ajudar a gente a identificar o patógeno, a fonte provável, alocar os nossos recursos, né? Então, antigamente, a gente fazia isso de uma forma sempre muito reativa, sempre tardia. Antigamente, eu digo, né, gente? Mas, na verdade, são os tempos atuais ainda, né? Quantos lugares a gente está correndo atrás disso? Né? E eu digo preferência própria pessoal também. A gente enfrenta surtos aqui e que a gente é reativo, né? Então a gente tem que estar sempre pensando como que a gente pode ser mais proativo e menos reativo. A IA, ela consegue, quando cruza diversos dados, até detectar rotas que antes eram ocultas de transmissão, que a gente nem pensava que era possível. A IA foi lá e determinou, conseguiu perceber um padrão que a gente não tinha percebido. Então, isso é uma vantagem também. E aí, claro, isso tudo vai ter um impacto clínico, um impacto também financeiro, tá? Então, é disso que a gente está falando, de mudar desse modelo reativo para um modelo mais preditivo, né? Uma abordagem tradicional, ela vinha em base de amostras retrospectivas, né? Sempre olhando para trás, deixando muita coisa passar sem a gente perceber, enquanto que a vigilância em tempo real, ela detecta precocemente, né? Ela permite ali ações imediatas e interrompe a transmissão de uma forma mais rápida, né? Com isso, ela reduz danos, né? Reduz o número de infecções, reduz os custos que a gente teria em manejar esse surto, né? Então, tudo isso a gente precisa entender. Então, quando a gente entra nessa base aí de inteligência artificial, machine learning, né, aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, então o que é isso? Um software vai lá, pega dados do prontuário eletrônico, pega dados do laboratório, se aqui, digamos, consegue fazer um sequenciamento genético, pega esse sequenciamento genético desses agentes, cruza essas informações e a gente vai ter ali, sem dúvida, dados muito mais robustos para nos auxiliar nessa investigação, tá? Então, basicamente, aqui a gente tem que mudar desse padrão reativo para proativo, mas é claro, temos as nossas dificuldades. A infraestrutura e custo para fazer essas práticas mais modernas, sem dúvida, não são acessíveis para todos, né? O retorno financeiro ele vai acontecer, mas não vai ser imediato, vai ser a longo prazo. A expertise técnica especializada, então, por exemplo, até mesmo, gente, trabalhar com planilha do Google, fazer um dashboard ali no Locker Studio, tem que ter alguém que tenha expertise nessa equipe que possa trabalhar nisso, ou então buscar aqui o apoio do TI do hospital, ver se eles não conseguem produzir esse dashboard para vocês e tal. Então, buscar ferramentas, né, que a gente possa fazer mão com os recursos que a gente tem. Então, se na minha equipe eu não tenho ninguém com expertise técnica para isso, talvez no hospital a gente tenha, né, o setor de TI ali que possa nos auxiliar, né? Tem sistemas que já fazem extração de dados de forma automática, digamos assim, pelo próprio sistema, e já manda para um dashboard pelo próprio sistema. Então, tudo isso depende muito de onde você está, que apoio você tem. Não adianta também eu ter um baita de um software e ninguém saber usar, né? Então, a gente tem que ter essa expertise também. A qualidade e padronização de dados, é importante a gente entender que os dados que alimentam a IA, elas que alimentam os nossos dados, as nossas informações, elas vão impactar nos achados que a gente vai encontrar, né? E claro, aqui também a segurança de dados, né? As barreiras regulatórias, o cuidado aí com a LGPD, né? Então tudo isso são coisas que quando a gente entra nesse mundo mais tecnológico, né, de IA, a gente precisa estar
focando também para não deixar dados sensíveis vazarem, tá? Então, passando um pouquinho mais rápido dessa parte, basicamente eu queria mostrar para vocês esse exemplo aqui que eu achei sensacional. Tá? Health Map é uma iniciativa em que eles estão utilizando, tá, gente, processamento de linguagem natural para detectar na internet, então a gente volta para aqui, né, volume gigantesco de informações aí na internet, eles treinaram ali o algoritmo para poder analisar, filtrar, classificar, né, e buscar dentro da internet notícias que nos fizessem correlação com doenças infecciosas. Então, com isso, eles foram criando ali essas bolinhas, né, que conforme vão aumentando e ficando mais intensas, elas sinalizam a concentração maior ou menor de doenças em determinadas regiões geográficas. E isso aqui é tempo real, é feito pela inteligência artificial em varredura na internet. 24/7, não para, é o tempo inteiro. E olha só, quando tu vai ali para aquela lista, ele te diz exatamente que data que foi, te dá o link de acesso das notícias. Mas, gente, cuidado também, não vai achar que por conta disso a gente tem surto em todos esses locais, tá? Isso aqui não necessariamente está dizendo isso, mas serve para a gente ter uma forma de analisar e ter acesso a dados e uma visão que antes a gente não tinha, né? Então, olhando por aqui, ó, só a gente já consegue ver que não são dados epidemiológicos, estatísticos, são matérias de jornal. Então, 3 novos casos de sarampo confirmados no interior do estado. Alerta de exposição pública emitido. Sarampo, Carolina do Sul, Estados Unidos. Aí tu vai olhando ali, poxa, tem outros casos aqui na Carolina do Sul, de sarampo. Então, opa, na Carolina do Sul, pelo menos eu estou vendo que tem ali uma concentração de sarampo. O que será que está acontecendo? Né? Acho que pode ser que esteja realmente rolando alguma coisa por lá, já é um alerta. Mas temos sempre que olhar com essa atenção, porque um dos riscos dessas tecnologias é fazer uma exaustão da equipe que está analisando aqueles dados por excesso de alerta, tá? Então, os nossos algoritmos eles têm que ser bem trabalhados, né, para que isso não fique trazendo aí sobre notificações com falsos positivos, que isso tudo também desgasta, né? E aí, quando a gente dá um passo à frente, galera, essa parte de sequenciamento genômico tá muito legal. Eles juntaram nesse estudo de caso aqui, o EDS-RET, né? Ele basicamente eles criaram um sistema em que eles faziam o sequenciamento genômico completo, né, daqueles micro-organismos e conseguiam, com isso, saber quais pessoas estavam ali com o mesmo material genético, né? Aquela bactéria tinha o mesmo material genético em diversos pacientes diferentes. Eles cruzavam isso com os dados de registro eletrônico daqueles prontuários, né? Saber por onde quais procedimentos foram realizados, quais profissionais atenderam. Então, quantidade de dados que eles conseguiram detectar e cruzar com o genoma fez com que eles chegassem a um potencial de reduzir, prevenir infecções em até 40% das infecções hospitalares nos locais que foram estudados. Tá? Então, isso aqui é um estudo, realmente, é real, e eles demonstraram alguns casos assim, de detecção em fontes que a gente nunca iria pensar de uma forma fácil, né? Então, por exemplo, 2 pacientes desenvolveram ali uma infecção e essa infecção, um paciente estava na unidade A, outro paciente estava na unidade B, e esse sistema conectou esses 2 pacientes. A positividade dos 2 tinha sido ali 8 dias de distância, nem era tão próximo assim um do outro, e aí qual que era a fonte em comum? Foi os 2 pacientes foram realizar um eletroencefalograma com o mesmo técnico utilizando o mesmo equipamento. Esse sistema conseguiu detectar com esse grau, né, de precisão da onde que tinha vindo essa infecção, certo? Então isso
apontou para a gente dados num grau de velocidade, né, que a gente pode, daqui a pouco, com 2 casos, já cortar o problema por ali e deixar impedir que novos casos surjam, porque a IA já te trouxe esse alerta, né? O machine learning dela ali, todo esse sistema já trouxe o alerta. Então, olha só que interessante. Mas então, todos os nossos problemas, eu tenho IA no meu hospital. Show! Todos os nossos problemas foram resolvidos. A IA é a ferramenta de saúde pública perfeita. E aí não, claro que não, tá? Porque lixo que entra é lixo que sai. Se tu coloca, alimenta a tua inteligência artificial com dados ruins, ela não vai te dar dados bons. Isso é fato. Se a tua IA, ela olha só para um grupo, mas exclui outros grupos, ela não vai ser confiável para analisar todos os grupos. E aqui também é entender o risco que a gente já falou aí da segurança com os dados. Isso tem que ter muita atenção, porque é um risco real de vazamento de dados de saúde são dados sensíveis, então toda forma ética de trabalhar aí, e legal de trabalhar com os dados, tem que se atentar quando for trabalhar com inteligência artificial. Aqui é um exemplo de o quanto que pode trazer para a gente erros na nossa aferição, casos como, por exemplo, subnotificação de Covid em comunidades negras hispânicas, né, faziam que o algoritmo ali percebesse esse fator de risco diferente entre as populações e não percebesse muito bem entre aquelas comunidades em que os casos foram subnotificados, né? Então, são obstáculos que a gente precisa enfrentar, né? A arrogância do Big Data é não acreditar que, porque a IA disse aquilo lá é verdade, né? Trabalhar ali com bastante atenção na questão de privacidade e estar sempre recalibrando. Então, quem está alimentando essa IA, fazendo esses algoritmos, tem que estar sempre ali atualizando o algoritmo com mais informações para que ele possa também se manter atualizado com aquilo que está rodando, circulando, né? Então, a gente sabe que o problema, ele é inegável, a gente é muito reativo hoje em dia, a gente tem que se tornar mais ativo, então a gente tem que estar de olho como que a gente pode fazer isso. A gente sabe que essas novas tecnologias são ferramentas poderosíssimas e que o desafio para implementar também isso tudo, ele é por si só também já um desafiador, né? Desafiador, porque a gente não é só ir lá comprar, né? Tu tem que superar diversas barreiras para que isso funcione muito bem na tua instituição. Né? E a questão, para finalizar aqui, a nossa cultura, né? A cultura de segurança, né? Um equilíbrio ali entre liderança, equipe, tecnologia e treinamentos, né? E entender, então, que no nosso surto, né? As nossas mensagens finais ali, né? É entender que é um desafio complexo, que os nossos pilares são tempo, lugar e população, que nós temos passos ali que nos ajudam de uma forma sequencial, lembrando tudo que a gente precisa fazer nessa investigação para trazer mais clareza ao nosso caos, digamos assim. A tecnologia, ela vindo aí como potencializadora, né, da nossa capacidade de vigiar e investigar esses surtos, e a cultura sustenta o quê, né? O objetivo final é sempre aprender, a gente sempre tem que estar com esse olhar de que a gente precisa não buscar punições, buscar culpados, mas sim proteger o nosso paciente, proteger os nossos colaboradores, né, uma cultura de proatividade, né, em segurança do paciente e também dos nossos profissionais da saúde, né? Então, como agora são provocações finais, né, um pouco mais filosóficas, né? Como que a gente pode tornar a vigilância avançada em tempo real ali acessível e equitativa, né? Isso é algo que a gente tem que levar como objetivo, né, para os próximos anos aí, que essas tecnologias não sejam somente dos grandes centros, né? Que achem formas de utilizar até nos hospitais menores, né? Então, através de ferramentas open source, por exemplo, os código aberto, né, que você pode baixar e criar ali no teu sistema interno do teu hospital. Então, são coisas que a gente tem que estar de olho com a evolução da tecnologia para que isso também não amplifique ainda mais as nossas desigualdades, né? E a gente sabe que a IA, ela vai ampliar a nossa capacidade de visão, ela já faz isso, né? Ela traz a nossa visão. Agora,
entender e saber o que a gente está vendo, utilizar o que a gente está vendo com sabedoria, isso daí, sem dúvida, cabe a nós. Tá? Então, agradeço muito a vocês, trago aqui no final as referências principais